tema de hoje é câmera ou celular? Qual a diferença? Quais as vantagens de cada um deles? O tema, então, vai ser câmera ou celular. E olha, muita coisa mudou, hein? Quem já me conhecia aí, já acompanha há mais tempo, já sabe que eu vivo num eterno evoluir e de mudança de pensamento desde que eu comecei esses conteúdos digitais. E uma das coisas que eu evoluí foi começar a ser mais flexível com relação à luz contínua, em alguns casos. Antes eu acreditava que você só podia fotografar realmente com flash. Hoje eu consigo entender que tem momentos em que você pode e deve, né, começar com a luz contínua para que você possa ter um estalo. E hoje é uma outra vertente que eu tenho visto muita gente falar, que é a questão de trabalhar com câmera ou com celular. Qual a vantagem de cada um? E quem me conhece sabe que, assim, eu tenho uma câmera que eu considero muito top, porém eu demorei muito tempo para chegar nela e durante muito tempo eu fotografei com uma câmera do kit, né, com lente do kit, com câmera não vou dizer aquela de entrada, mas é uma câmera regular. Hoje todo mundo sempre me pergunta, né, qual que é a câmera que você tem? E hoje e já de bons anos para cá, eu tenho a D800E e tenho essa lente que é mais pesada do que eu mesma, que é a 2470, né? Eu acho que com gripe aqui, sério, sei lá quantos quilos, eu acho que pelo menos uns 2. Então, ela é uma câmera que eu acho maravilhosa e eu optei na época que eu já tinha feito vários trabalhos, eu optei por investir numa câmera de ponta na época, uma lente que era melhor, a mais versátil, a câmera que tinha maior resolução na época. Investi e ela tá comigo há muitos anos, inclusive. Não senti necessidade de trocar. Então esse é o tipo de etapa que é muito bom você fazer depois que você já começou e não no começo. Porque se eu tivesse investido nessa lente e nessa câmera quando eu comecei, eu teria demorado muito tempo para poder recuperar o meu investimento. E não teria sobrado dinheiro para fazer outras coisas que eu precisei fazer no começo. Então, hoje, eu acredito piamente, e o método que eu ensino fala muito sobre isso, sobre como você consegue começar se preocupando menos com belezuras como essa daqui, né, no começo, e deixar para se preocupar com isso depois que você já estiver faturando. Deixar para você, sabe, investir numa câmera dessa, sei lá, 6 meses depois, 1 ano depois, depende da velocidade que você começar a ganhar dinheiro com a fotografia de alimentos. Então, por que eu acho que existe um momento em que você precisa, se você está agora no celular, você vai sentir, como eu tenho vários alunos que sentiram que tem um momento que eles têm que fazer a migração, a transição do celular para a câmera. Por quê e quando você deve migrar da câmera, aliás, do celular para a câmera, e não para essa obrigatoriamente, tá? Essa daqui é para depois que você já estiver na câmera e você precisar fazer um upgrade. Eu já vou falar sobre isso. Então, eu fiquei muitos anos, tive uma Sony, daquelas prateadas ainda, bem comuns na época, fui para uma Canon, e aí depois que eu vim para Nikon. Mas do celular para a câmera, ela não é uma necessidade, sabe, essencial para quem está realmente começando. Por quê? Você vai ter a necessidade de fazer a transição do celular para a câmera quando você estiver fazendo trabalhos que não vão ser apenas para a produção de conteúdo digital ou para produção de foto que você não vai fazer só na sua casa. E aí entra a questão. Ainda, e isso eu vou dizer, ainda não existe um flash que se conecte, né, ao celular.
tem, mas não com os recursos que precisam ter para você fazer com foto de qualidade. Então, a tendência é que para você fazer a foto com o celular, ou você vai ter que ter um controle da luz que você vai usar, ou numa janela que você tem na sua casa, ou um cliente que vai ter a disponibilidade de você trabalhar com luz natural, ou você vai ter que trabalhar com LED e com a luz contínua, que não vão te trazer uma qualidade técnica top, né? Diferenciada. Então, você pode tranquilamente começar com celular e luz natural, ou com celular e luz contínua, principalmente para você fazer trabalhos dentro, né, do nicho de redes sociais. Se você basicamente só fotografa para produção de conteúdo digital ou para, né, venda na internet, você não vai ter tão cedo a necessidade de migrar para uma câmera. O que você vai ter que aprender é usar o seu celular do jeito certo. E aí a primeira coisa que você tem que fazer é usar ele no modo Pro, não usar ele no manual, aliás, no automático, né? Você tem que usar no manual ou Pro, dependendo do celular, tem um nome. Porque aí você vai ter os recursos do seu celular, ele vai funcionar como se fosse uma câmera. E o que vai diferenciar? Apenas a percepção, né? A qualidade ótica que o celular tem, que é inferior a uma lente de uma câmera. Isso a gente não tem como negar. Não vem com esse papo de que eu tenho um iPhone 12 Pro Max com 59 câmeras traseiras. Não interessa. Eu acho ainda que não chegou no ponto do celular superar uma câmera de excelente qualidade. Agora, se você tem um celular muito bom, um Samsung, um iPhone, até o Motorola tem modelos que são muito bons para câmera, e você tem uma lente e uma câmera de entrada mais simples ou mais antiga, eu vou te falar que a qualidade técnica delas é muito similar. O problema aqui vai ser simplesmente que você vai poder usar o flash, na câmera você vai poder usar o flash, e com o celular você vai ter que usar algum tipo de luz que é contínua, o LED, ou luz contínua mesmo de lâmpada, ou uma luz natural. Por quê? Se você não fizer o uso do flash, sinceramente não vai fazer sentido você migrar de um celular muito bom para uma câmera neste momento. Tô falando para quem tá chegando, tá? Na fotografia agora, quem tá realmente começando do zero e que tá querendo sair do celular para a câmera. Você só vai fazer essa transição se você precisar de sair da rede social, for fotografar para clientes, para outros usos da sua imagem, que não só fotografar para rede social, ou se você quiser começar a fotografar com flash. Se você não fizer uma dessas duas mudanças, você hoje consegue tranquilamente fotografar profissionalmente, com muita qualidade, sabendo, claro, todos os passos e as técnicas que estão por trás da fotografia de alimentos, mas mesmo sem passar para a câmera. A câmera vai ser um passo adiante, sabe? Eu já ouvi muita gente, muitos fotógrafos falam sobre isso e eles concordam, nós concordamos da mesma pegada. Você só precisa trocar de equipamento, seja trocar de câmera, ou seja, sair do celular para uma câmera, se você estiver sentindo que você já chegou no seu limite técnico e que o equipamento está te limitando. Mas se você está achando que você vai precisar de uma câmera para fazer foto de qualidade, para entrar no mercado de fotografia de alimentos e está gastando dinheiro ou, sabe, usando o dinheiro que você tem para comprar equipamento achando que é isso que vai transformar suas fotos, você vai estar jogando dinheiro no lixo. Porque eu vejo cada dia que passa mais gente fazendo fotos incríveis com um celular e luz natural, ou até às vezes, né, com o celular em um LED e uma luz contínua, ou mesmo com uma câmera, sabe, de entrada, pegar uma câmera emprestada de algum amigo que não usa, alugar de algum amigo, de uma forma que você não precisa injetar dinheiro nesse momento em equipamento. Porque eu sinto te informar, mas não é uma câmera e muito menos uma lente, cara, um monte de coisa que vai fazer você se destacar na fotografia de alimentos. Então, se você hoje
tem um celular, tem condições de montar na sua casa um estúdio de luz natural, ou tem um LED, uma luz contínua, você já consegue começar a fazer trabalhos profissionalmente. Principalmente se você vai fazer trabalho para rede social, para produção de conteúdo digital e muitos dos trabalhos que eu vejo pessoas, profissionais que fazem produção de conteúdo digital trabalharem só com o celular. Porque muita gente que hoje trabalha só com produção de conteúdo digital ou até faz foto comercial, como é a Mari Werner, né? São duas Maris. A Mari Werner, por exemplo, ela estava conversando comigo e ela faz foto no estúdio dentro da casa dela, com câmera, com flash, com tudo lindo. Só que ela tem clientes que levam os produtos para ela e ela fotografa em casa. Então, se você tem esse tipo de cliente que leva o produto para você fotografar em casa, você pode começar facilmente com o celular e com a luz natural, ou até com uma luz de LED de qualidade, sabe? Que você vai trabalhar uma qualidade de um equipamento bom. Porque eu já testei, e o LED, na verdade, para a câmera, ela é um pouco mais complicado de você ter qualidade, mas para o celular funciona bem. O que você vai perceber, se você está começando agora, tá? Se você não é fotógrafo ainda, profissional, se você faz algumas fotos e está querendo se profissionalizar, você vai perceber que com o tempo você vai precisar, aliás, você não vai precisar, vou dizer a verdade, você vai sentir necessidade de melhorar o equipamento. Por quê? Vai chegar num limite de conhecimento que você já vai saber usar, já vai fazer fotos bonitas, só que a câmera do seu celular ou o seu equipamento de luz não vão te acompanhar. Eu vejo isso cada vez mais acontecer. Eu ouço direto alunos meus falarem isso. Ah, eu vejo as fotos do pessoal na internet e eu olho as minhas fotos e eu não consigo ter uma foto com essa qualidade técnica, eu não consigo ter essa nitidez, eu não consigo, sabe, ter essa textura. Por quê? Quando você domina, entende toda a parte técnica que está por trás da fotografia de alimentos e você tá fazendo certo, tá fazendo do jeito que tem que fazer, com todas as técnicas, composição, produção, food style, pós-produção, tudo bonitinho, e mesmo assim você não tá conseguindo chegar no resultado que você vê, o do coleguinha, né, do outro fotógrafo que tá ali, você, cara, o que tá acontecendo? E aí você pira, porque você sabe que você tá fazendo certo e não percebe onde é que tá sendo. Por quê? São pessoas que já fotografaram com um equipamento de entrada, ou com celular, ou com uma luz contínua, e perceberam que nesse momento era a hora de virar o equipamento, era a hora de fazer o upgrade. Então, gente, é mais ou menos como um computador. Você vai montar um escritório, a não ser que você tenha muita bala na agulha, você já vai comprar, tipo assim, o super mega computador mais rápido que tem, computador gamer, o diabo 4. Você vai começar com o computador de entrada, e conforme você for ganhando dinheiro, você vai investindo no computador. Ou, sei lá, eu acho que qualquer negócio é assim. A não ser que você tenha muita bala na agulha, queira se endividar, né? Você vai chegar e vai comprar o que está ao teu alcance e depois você vai investir em equipamentos novos. Na fotografia é a mesma coisa. Só que as pessoas querem fazer o oposto. Elas acreditam que elas, com um negócio desse aqui na mão, elas estão garantidas. E aí elas fazem o quê? Elas compram uma câmera, elas compram um flash. E na hora de fazer, elas vão ficar presas à parte técnica e não vão conseguir fazer o resto que tem que ser feito. Porque elas vão estar muito amarradas nessa questão técnica de lente, de luz, de tudo mais. E olha, quando você já entende do que está por trás da fotografia de alimentos, fica inclusive mais fácil você saber qual equipamento que você precisa ter. Se você realmente vai precisar fazer a transição do celular para a câmera, se você realmente vai precisar trocar de câmera, ou talvez o que você vai precisar, na verdade, é simplesmente trocar para um flash, ou 2 flashes, ou 3 flashes, né? Sair de um speedlight para uma tocha. Às vezes, a falta de conhecimento, presta atenção, gente, isso aqui é sério. Às vezes, não, eu não vou dizer às vezes, assim, quase que 100%. A falta de conhecimento faz com que você gaste dinheiro aonde não precisa.
E o conhecimento, o entendimento do que você precisa, você só consegue com conhecimento e prática. Então, vou resumir aqui para você entender. Se você está começando agora e acha que você vai precisar de uma câmera para você tirar as fotos que você sempre sonhou, eu vou te dizer que corre um risco muito grande de você gastar um dinheiro, deixar de investir no que realmente precisa, se endividar, porque câmeras são caras, e você acabar não tendo o resultado que você quer e você se frustrar e largar. Quantas pessoas vocês conhecem que tem câmera e largaram? Então a câmera tá lá encostada, a pessoa comprou e não usou. Mas o ponto, gente, é o seguinte: não investir, investir em equipamento quando você não tem conhecimento faz com que você compre desnecessariamente as coisas e deixe de comprar outras que você nem tem conhecimento que você precisa. Então, vou dar um exemplo, tá? Você tá aí, começando com o celular. Você tem só um celular e tá doido para começar a fotografar profissionalmente. Você já faz algumas fotos e tal, mas quer fazer foto, realmente ganhar dinheiro com isso. Eu vou te dizer na prática agora. Se você só tem um celular e luz natural, você vai precisar fazer a foto em casa, de forma que você controle a foto, né, a luz que você já conhece, na estrutura que você conhece, para você fotografar com o celular e luz natural. Ou você vai ter que ir no cliente, mas eu acho assim, você fotografar com o celular no cliente, você vai ter uma certa dificuldade de mostrar para aquele cliente que você pode cobrar bem. E aí é um ponto importante. Se você fotografa com o celular e faz a sua foto em casa, tá tudo certo, seu cliente só vai ver o resultado. Agora, se você vai com o celular num cliente, vamos supor que você fecha com um restaurante para fazer as fotos dele. Você chega lá com um celular e luz natural, você pode estar super por dentro de tudo que tem que fazer, da técnica toda, mas você não vai ganhar, vamos botar assim, um respeito do seu cliente por você estar usando o celular. Então, a minha sugestão é: comece com o celular, faça fotos enquanto você ainda fotografa dentro de casa em home studio, ou faça algumas parcerias, faça algum trabalho mais associado à rede social, né? Vamos dizer assim, que você faça a rede social dele e fotografe, mas não se venda como um fotógrafo profissional usando o celular. Você não precisa trocar de câmera se você está começando agora. Por quê? Você precisa primeiro entender a fotografia. E você pode fazer isso, negociar com clientes para fotografar na sua casa. E o cliente não precisa nem saber que você está usando um celular ao invés de estar fotografando com a câmera. Ou você pode usar o seu celular e fazer prestar serviços como fotografia e produção de conteúdo. E aí o cliente, ele está entendendo que aquilo ali é para a internet e não tem nenhum problema de ser com o celular. Mas na hora que você, e aí esse que é o ponto, na hora que você sentir que primeiro, ou a sua qualidade técnica não está boa o suficiente, você está fazendo tudo certo, mas a sua qualidade técnica não está te agradando, ou quando você precisa começar a ir no cliente fotografar, aí é a hora de você trocar pela câmera. Porque quando você fotografa com celular, você tem um teto para conseguir cobrar. Dificilmente você vai conseguir cobrar o preço que, por exemplo, os alunos aí que eu estava falando hoje, eles cobram. Né? Quem já passou pelo treinamento, quem sabe, né, toda a fotografia diferenciada, como é que ela funciona, consegue cobrar aí, sei lá, 6 vezes mais, até 10 vezes mais do que quem está fazendo produção com foto celular. Eu vejo as pessoas, quer ver, eu vou falar de forma bem aberta para vocês entenderem a diferença. Você pode começar com o celular, e não tem nada de errado nisso. Você vai estudando, vai fazendo pequenos trabalhos em casa, vai usando isso que eu estava falando, esse recurso de você ter um home studio. O cliente leva para sua casa, você fotografa, você faz a produção para ele. Geralmente o pessoal está cobrando aí na faixa de 100, 150 para fazer uma sessão de fotos com o celular para produção de conteúdo. E aí você vai fazendo dinheiro com isso. Aí depois você investe numa câmera.
Quando você investir numa câmera e você já tiver todo esse conhecimento, o que vai acontecer? Ele só vai fazer assim, bum, vai alavancar o teu potencial de comercialização. Porque você chegar para o cliente sabendo tudo, dominando a técnica, dominando o freestyle, dominando toda a parte de edição, você vai conseguir fazer trabalhos incríveis, mas não vai ser tão profissional quanto você fizer uma câmera. E no momento que você trocar por uma câmera, acontece alguma coisa dentro de você que você se sente ali, você começa a sentir um fotógrafo. É muito louco, porque por mais que você seja um excelente fotógrafo de celular, quando você fotografa com uma câmera e um flash, você se sente como se, putz, agora eu sou um profissional. É muito louco isso. Mas você não precisa fazer isso no começo. Esse que é o grande ponto. Você pode deixar para fazer isso depois que você já estiver se capitalizando. Depois que você já estiver ganhando dinheiro, fotografando com celular. E eu conheço muita gente que faz foto com celular e luz natural. Ou com celular e LED. Quando você virar, você já consegue sair desse valor aí, mas pelo que eu sei, tá indo nisso, mais ou menos uns R$150 uma sessão com foto com celular. Você consegue chegar a cobrar pouco tempo, R$1.000, R$2.000, se você já tem todo o conhecimento e você simplesmente migra para começar a fotografar com câmera e com flash, porque é uma virada de qualidade muito grande. E aí você consegue começar a captar clientes maiores. E aí é onde você começa a ter uma escala. Então eu falo muito na real. Você, para ser um fotógrafo realmente bem pago, valorizado, diferenciado, você vai chegar num ponto em que você vai precisar de uma câmera e um flash. No momento atual. Pode ser que daqui a um ano mude tudo. Pode ser que daqui a um ano a evolução do celular seja tão grande, já tenha flash acoplado e acabou, sabe? A gente vai conseguir fazer foto com o celular do mesmo jeito que a gente faz com a câmera. Mas no momento atual, janeiro de 2022, você fotografar com a câmera te dá muito mais estrutura e profissionalismo e segurança também para você fazer fotos e ser bem, melhor remunerado, ser visto pelo seu cliente como um fotógrafo profissional, realmente uma pessoa que está ali dominando o que ele está fazendo. Mas isso, como eu já disse, é uma etapa depois que você já começou. Você não precisa e não deve esperar estar nesse patamar para começar a ganhar dinheiro, que é o que muita gente faz. A pessoa fica estudando em casa, juntando dinheiro para comprar uma câmera, para daí ela começar a fotografar e ganhar dinheiro. Isso é, ao meu ver, uma das decisões mais bestas que a pessoa pode tomar. Eu vejo gente, olha, tem 2 anos que eu comecei a fazer os vídeos no YouTube e aqui no Instagram. Eu vejo pessoas que estão há 2 anos com uma fotografia muito no mesmo padrão. Eu acompanho algumas pessoas que estavam lá, que me procuravam, até para sentir a evolução, E eu não vejo essa evolução acontecendo nas pessoas que acabaram comprando equipamentos. E eu vejo uma evolução meteórica nas pessoas que seguraram o investimento em câmeras e equipamentos e investiram em conhecimento, em produção, em outra etapa que elas tiveram assim um grau de conhecimento muito grande. E aí, quando elas começaram a ganhar dinheiro, elas reservaram uma verba e investiram na câmera e no flash e deram essa alavancada. E é fato, gente, tem muita gente que está transformando a fotografia em poucos meses. Gente que realmente começou assim, saiu praticamente do zero. Só não vou dizer do zero, porque a pessoa precisa entender pelo menos como é que tira uma foto, Mas uma pessoa que de repente fotografava de forma amadora, ou fotografava outros produtos, fotografava evento, outra coisa, e nunca tinha fotografado comida na vida, e aí começou a fotografar, em poucos meses já estava aí vivendo disso, ganhando dinheiro e no mínimo ganhando o que já ganha no emprego atual, que tem gente que é de outra área, e já está tendo como renda extra por enquanto, e está pensando, conheço gente que está pensando em largar a profissão porque começou a ganhar mais na fotografia do que no emprego atual. Então,
o segredo disso tudo que eu tô falando é, você vai precisar sim migrar uma câmera e para um flash para você chegar a ter o resultado que você vê aqui. Você entra no meu perfil, se você está aqui agora é porque você entrou no meu perfil e gostou dos resultados do que a gente mostra aqui, né? Das fotos que eu faço, das fotos que os alunos fazem. Então, para você chegar nesse patamar de foto, você vai precisar, em algum momento, fazer essa troca para a câmera para o celular. Mas não é para começar assim. Comece pelo celular. Saiba usar a técnica usando o seu celular no lugar de uma câmera. Simplesmente usando ele na forma manual ou pro, ao invés de você usar ele no automático. Porque o automático, ele fotografa por você. É a mesma coisa que uma câmera. Se você pegar essa câmera aqui e botar ela na configuração automática, quem vai fotografar é a câmera, não vai ser você. Então, não adianta nada você ter um mega equipamento e você ficar deixando que ele fotografe por você, sabe? A diferença da foto de alimentos é que ela, vamos botar assim, ela é igual comida, sabe? Ela precisa de vários temperinhos, ela tem que ter o ponto certo do cozimento, ela tem que saber, você tem que saber escolher os ingredientes, você tem que saber temperar, você tem que saber quanto tempo aquela comida fica no fogo, tem que saber o que combina com o que para você fazer, né, preparar uma comida que seja de qualidade. É diferente de você fritar um ovo. Mas, para você começar, para você chegar nesse ponto de fazer uma comida, você é um chefe de cozinha profissional, você precisa começar fritando um ovo. Você precisa começar a fazer uma comida simples para você chegar lá. Não adianta você querer chegar lá sem entender todos os passos, sem entender que tempero combina com o quê, quanto tempo que tem que deixar cozinhando, né? Que ingrediente que vale a pena comprar, que ingrediente que não vale. Então, esse conhecimento, que eu acho que eu falo da culinária porque ela não só ela faz parte do nosso universo, como ela faz parte da vida de todo mundo. Tem aqueles poucos, né, que só sabem ferver água, mas a maioria de nós já cozinhou alguma coisa na vida. E a mesma coisa. Para você ganhar dinheiro com fotografia, vai chegar num ponto em que você vai precisar realmente investir num equipamento melhor. Mas, quando você chegar lá, você antes tem que ter entendido o uso dos ingredientes, o uso da, né? Vamos fazer analogia aí. Comprar ingrediente certo, o tempo de cozimento, o tempo de que tempero combina com o que acompanhamento combina com o que, é a mesma coisa na fotografia de alimentos, entender a composição, a produção, quais os elementos de produção, quais os utensílios que você deve usar que vão valorizar a sua foto. Como fazer o food styling, gente, que o food styling que é a grande parada da fotografia profissional de alimentos. A pós-produção, entender um fluxo de trabalho decente, né? Que você não faça simplesmente chegar lá, faça um clique do jeito que a comida tá lá e acabou. Então, quando você entende tudo isso, é a hora que você vai poder considerar sair de um celular e ir para uma câmera. Mas não o inverso, entendeu? Não o inverso. Não comprem a câmera achando que é isso que vai fazer você ser um fotógrafo e aí depois você vai quebrar a cabeça para descobrir que tem outras coisas por trás que você nunca, às vezes, se preocupou em aprender. Muitas vezes as pessoas agora estão começando a acordar para essa questão da composição. A galera que está entrando na fotografia de alimentos agora está dando mais valor a esse conhecimento, né, da produção, da composição. E aí quando você consegue perceber, você começa a perceber, assim, quando você olha essas fotos, começa a perceber o que está por trás dessa foto de qualidade, essa foto diferenciada, você fala, putz grila, eu nunca tinha percebido isso. A gente vem de uma cultura, principalmente a galera que vem, né, que já é fotógrafo de outras áreas, a gente vem de uma cultura que fotografia é só luz e câmera, né? Você vai fazer uma foto de gente, basicamente, beleza, às vezes você escolher uma locação legal, faz diferença, mas basicamente você vai trabalhar com um ângulo certo, né? Uma pose, uma direção de modelo e a luz com uma câmera. Você não tem outras coisas que você tem que se preocupar. Não é você que faz uma produção de moda, não é você que maqueia a pessoa, né? Ela mesma vai, se arruma, maqueia e faz, a não ser que você vai fazer publicidade.
Quando a gente vem para a área de alimentos, a gente percebe que tem tanta coisa que você tem que se preocupar, que não é só luz e não é só câmera, que aí as coisas começam a fazer sentido. E isso que eu estou dizendo que é algo que você tem que se preocupar, tanto faz se você está com um celular ou se você está com uma câmera. Então, por isso que eu digo, você entender o que está por trás da fotografia de alimentos é o mais importante. Se você vai começar com uma câmera ou com um celular, não faz diferença. Você vai chegar no momento em que você vai perceber, ah, beleza, eu quero deixar de fazer só foto para produção de conteúdo, né? Ou só foto que eu vou ter um teto aí de capacidade de ganho com ele e vou alavancar o meu ganho investindo numa câmera. Mas aí você já vai ter ganhado dinheiro e aí você consegue fazer esse investimento sem se endividar. Em resumo, o que eu quero dizer é, sim, você pode chegar num ponto que você vai precisar de ter uma câmera, mas não vai ser no começo. Porque quando você precisar de ter, né, de chegar num ponto de ter uma câmera, de trocar seu equipamento, você vai pagar com o dinheiro que você já ganhou, fazendo com o equipamento que você já tem. E a diferença entre um e outro é basicamente o que eu falei lá no começo. É se você sente necessidade, você já aplica tudo, e sente necessidade, sabe, evoluir mais ainda, e aí a parte técnica, você sente que precisa de mais nitidez, de mais textura na sua imagem, aí é uma questão muito técnica, e aí você faz esse upgrade de equipamento. Ou se você quer começar a fotografar para publicidade ou para um restaurante, que você quer ir no local do cliente, e aí você quer se sentir mais profissional, você quer conseguir cobrar mais ainda pelo seu trabalho, e aí você consegue, aí você vai precisar de fazer essa migração para uma câmera, tá? É isso que eu basicamente falei lá no começo, aí eu tô dando essa pincelada. Se vocês conhecerem gente que precise desse tipo de conteúdo mais profissional, divulga, compartilha, comenta, porque essas pessoas provavelmente vão estar procurando conteúdo aí pela internet e não vão encontrar aqui o que vocês encontraram, tá bom? Gente, mais uma vez então, um beijo, ótima noite para vocês, nos vemos depois!